Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, como é bom falar com vocês nesse dia. Espero que todos vocês estejam gozando da mais perfeita paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é o presbítero Ayrton Araújo e é com muito prazer que eu lhes trago uma reflexão da palavra do Senhor para abençoar a vida de cada um que me escuta nesse dia tão maravilhoso, que está lá em São João, capítulo de número 2, uma palavra muito conhecida por nós, do versículo 1 em diante, que diz assim: E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Faltou o vinho acabou. Disse-lhe Jesus: Mulher, o que eu tenho contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes, aos servos que estavam servindo na festa, aos garçons da festa: Fazei tudo quanto ele vos mandar, vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam de 2 a 3 almudes ou metretas, uma medida da época. Disse-lhe Jesus: Enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. E disse-lhes: Tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram, e logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os servos, os serventes que tinham tirado a água. Chamou o mestre-sala ao esposo, ao anfitrião da festa, e disse-lhe: Todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, enquanto os convidados estão bem alegres, não discernindo mais o que se passa ao seu redor, então eles lhes servem vinho ruim. Mas tu guardaste o melhor vinho até a este momento. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Queridos, aqui nós vimos o relato de uma passagem já muito conhecida por nós, e nós podemos extrair desta mensagem, desta passagem, coisas maravilhosas para as nossas vidas. Os irmãos bem sabem que no costume judaico, as festas de casamento poderiam durar até 7 dias. E como os irmãos também bem sabem, o vinho era um dos principais ingredientes de uma festa, seja ela de casamento, seja ela de aniversário, de alguma outra comemoração. Porque o vinho é símbolo da alegria, símbolo da prosperidade. E na verdade, meus irmãos, quando alguém chega ao esposo, ao anfitrião da festa e diz: Olha, acabou o vinho, já não temos mais nada para oferecer de bebida para alegrar os corações dos convidados. Isso certamente, meus irmãos, principiaria um grande desastre naquela festa tão importante como é uma festa de casamento. Algo que só se realiza uma vez na vida, uma festa muito especial. Eu fico imaginando, meus irmãos, a cara de espanto, o estado pasmo daquele anfitrião em saber que tudo aquilo que havia sido organizado, tudo aquilo que havia sido colocado em papéis, não tinham saído de conformidade com os seus planos. Eu quero dizer para vocês nesse dia, meus amados, quantas vezes
nós usando de sabedoria, de entendimento, fazemos planos, fazemos projetos, consultamos livros, fazemos cálculos, e quantas vezes os nossos cálculos, os nossos planos não correspondem àquilo que nós tanto planejamos. Às vezes, no decorrer, no desenrolar daquilo que nós planejamos, algumas coisas saem daquele plano, daquele projeto traçado, planejado, para que tudo desse certo. A nossa vida é assim, meus amados irmãos, cheia de contratempos, cheia de surpresas, às vezes boas e às vezes desagradáveis. Mas o interessante nesse texto que nós lemos neste dia, meus amados, é quem estava presente na festa. Provavelmente era uma festa de alguém que tivesse alguma condição financeira. Talvez era uma festa onde pessoas importantíssimas estavam presentes naquela festa. Mas havia naquela festa, meus irmãos, o convidado mais especial que alguém poderia desejar que estivesse em um dos seus eventos. Estava ali Jesus, meus amados irmãos. Eu quero dizer nesta manhã para vocês, nesse dia, que o nosso coração fazem planos, assim como diz lá em Provérbios 16, versículo 1. O coração do homem faz projetos, traça planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Eu quero te dizer neste dia, meus amados irmãos, que o mais importante na nossa vida não é o que nós fazemos, o que nós planejamos para executar. Não são as nossas preparações. Mas se Jesus faz parte desses planos e dessas preparações. Eu não estou dizendo que você viva ao léu, ao seu bel prazer, deixando a vida te levar. É muito bom que os homens façam planos, tracem estratégias. Mas isso, meus irmãos, não significará nada se Jesus não fizer parte dos seus planos, dos seus projetos. A Bíblia vai dizer, meus irmãos, que se o Senhor não edificar a cidade, em vão trabalham aqueles que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. O interessante, meus irmãos, não é aquilo que temos para oferecer, mas o que Deus tem para nos dar. E se Ele está presente naquilo que nós traçamos para as nossas vidas. Nós observamos na palavra de Deus, meus irmãos, lá em Marcos, capítulo de número 4, quando vai dizer que Jesus fala aos seus discípulos, olha, passemos para o outro lado do rio, passamos para outra margem. E a Bíblia vai dizer que nesse decorrer dessa história, desta viagem, a Bíblia vai dizer que se levanta um temporal e os discípulos começam a se assombrar, a ficarem assustados e procuram Jesus e Jesus está quieto no seu canto, dormindo o sono dos justos, como nós costumamos falar. E os discípulos começam a se desesperar por causa da situação que saiu totalmente fora do seu controle e vão dizer, mestre, acorda, mestre. O mestre não se importa que nós pereçamos. E Jesus se levanta, meus irmãos, e com a sua voz ele diz, acalma-te vento, acalma-te tempestade, e tudo se fez bonança. Os discípulos eram preparados. Os discípulos tinham conhecimento das águas que eles estavam navegando. Mas o que fez toda a diferença na vida deles, meus irmãos, não foi a sua experiência em navegação, mas o que fez a diferença nas suas vidas foi Jesus estar no seu barco, na vida de cada um deles. O que faz toda a diferença, meus irmãos,
nos planos e nos projetos que nós traçamos para as nossas vidas, é se Jesus faz parte dele. Aleluia! Por muitas vezes, meus irmãos, a situação foge do nosso controle. Nós estamos sujeitos a isso. Mas eu quero te dizer nesta noite, nesse dia, que quando os nossos planos falham, meus irmãos, quando as coisas saem do nosso controle, e se nós estivermos na direção do Senhor Jesus, se o Senhor estiver na nossa vida, tudo irá bem, por mais que não pareça. Aleluia! Ele fará a água virar vinho, ele lhe trará alegria de volta, ele suprirá as tuas necessidades. Foi assim também, meus irmãos, lá em 2 Reis, capítulo de número 4, quando Eliseu se encontra com aquela viúva, e ela lhe diz: meu senhor, o meu marido era teu servo, temia a Deus. Agora ele faleceu, ele morreu, e o credor chegou para receber a dívida, e os meus filhos serão levados cativos até que a dívida seja paga. E eu não quero que isso aconteça. Ele vai dizer: mulher, o que eu posso fazer por você? O que você tem na sua casa? E ela vai dizer: olha, eu só tenho uma botija de azeite. Então ele diz: olha, pega os teus filhos, leva-os para dentro da sua casa, vai aos teus vizinhos e pede vasilhas a cada um deles, não poucas. E ela obedeceu a voz do servo de Deus. E a Bíblia vai dizer que ela foi para a sua casa, pediu vasilhas aos seus vizinhos, guardou seus filhos dentro do seu lar e começou a deitar o azeite nas vasilhas que ela tinha ali pedido emprestado. E a Bíblia vai dizer que todas as vasilhas que ela tinha em suas mãos foram cheias como uma única botija. Eu quero te dizer, meus irmãos e minhas irmãs, que o que o Senhor tem para nós sempre vai ser o melhor. E a Bíblia vai dizer aí que o azeite só parou de fluir quando as vasilhas se acabaram. No começo desse texto eu falei que as festas de casamento duravam 7 dias. Eu não sei qual era o dia da festa. Talvez fossem os primeiros dias. Mas o que Jesus fez ali, meus irmãos, o milagre que Jesus fez nessas bodas, dando início ao seu ministério com sinais e maravilhas, supriu todas as perspectivas, tanto dos anfitriões como dos convidados. Assim como o azeite só parou de fluir quando as vasilhas acabaram, sendo suficiente para pagar a dívida da viúva, e depois ela viveu com demais. Ou seja, meus irmãos, Deus sempre nos dará o suficiente para que eu e você vivamos bem na sua presença, e o que Ele tem para nos dar sempre vai ser o melhor. Eu tenho certeza, meus irmãos, que se houvesse uma pesquisa na época, alguém que pudesse examinar aquele azeite, verificaria que aquele azeite era o azeite mais puro já produzido naquela região ou naquele país. Assim como o mestre Sala, o responsável de servir os convidados, aquele que era responsável em separar as obrigações de cada um, disse quando provou aquela água que se transformou em vinho: olha, esse aqui é de melhor qualidade. Porque o que Deus tem para nos dar, meus irmãos, sempre é o melhor. Às vezes nós não entendemos, assim como esse anfitrião também não entendeu, de estar passando por uma situação tão vexatória. Mas se você estiver passando por uma situação semelhante a essa, meus irmãos, quando as coisas fogem do nosso controle, Deus começa a agir se nós estivermos com Ele nas nossas vidas, se Ele for o convidado de honra das nossas festas, das nossas alegrias, das nossas vidas. Amém, meus queridos? Então, o que nós não podemos nunca, jamais, é nos esquecermos de quem Jesus é e se Ele está na nossa vida ou não está.
Se Ele estiver nas nossas vidas, ainda que as coisas aparentemente estejam dando errado, talvez seja aonde você acha que está dando errado, será onde Deus irá trabalhar, irá agir, irá fazer algo maravilhoso acontecer na tua vida. Fique com essa reflexão, que o Senhor continue falando aos vossos corações, em o nome de Jesus. Deus abençoe a todos.